Olá, está no ar o Administração em Debate, um programa do Conselho Regional de Administração do Rio de Janeiro. No primeiro bloco do Administração em Debate de hoje, você vai assistir a uma entrevista com o administrador Aureliano Tavares sobre gestão de serviços logísticos. Logo depois, os administradores José Manuel e Elton Carvalho falam sobre desenvolvimento e inovação. Confira! Seja bem-vindo a mais um programa. O tema de hoje é Gestão de Serviços Logísticos e o convidado do dia é o administrador Aureliano Tavares. Tudo bem, administrador? Seja bem-vindo. Obrigado, boa noite, obrigado pelo convite. É um ambiente bastante propício e um cenário também atual bastante propício para a gente discutir um pouco esse assunto. Ótimo. E falando já da gestão de serviços logísticos, essa gestão ela pode estreitar o relacionamento da empresa com o cliente. Qual a importância disso? Bom, Thaís, dentro do ambiente logístico, a gestão de serviços, primeiro ela tem uma relação interna, que é onde você consegue gerar qualificação e dar qualidade ao que você está trabalhando dentro do ambiente interno, mas obviamente que isso bem gerenciado, isso extrapola a relação interna e você consegue realmente ser percebido pelo teu cliente como uma operação logística que gera valor para o negócio dele. E a partir do momento que ele consegue perceber que o teu trabalho, além da atividade principal, ela agrega valor na atividade do teu cliente, a relação começa a se estreitar e deixa de ser uma relação de simples fornecedor de serviço para parceiro no negócio. Então, o processo interno, ele tem um desdobramento externo, que é o desenrolar natural dessa relação. Ela acaba possibilitando ganho para ambas as partes. Então isso estabelece um estreitamento nessa parceria entre o operador logístico que gera esse serviço para o cliente e o cliente que consegue perceber que ele também recebe bônus, ele tem o negócio dele qualificado através dessa gestão de serviços. Perfeito. E como é que pode ser feita a análise da gestão desse serviço, desse tipo de serviço? É bem interessante, porque pelo próprio conceito de serviço, ele é construído e consumido simultaneamente. Então, para o ambiente logístico, ou seja, para a empresa que está fornecendo esse serviço logístico, é extremamente importante que ela crie indicadores. Ela tem que ter indicadores que qualifiquem e que consigam tangibilizar a atividade que ela está fazendo. E é extremamente importante e se torna um diferencial nessa relação que o cliente dessa empresa consiga também perceber essa qualidade através desses indicadores. Então, o fundamental é que a empresa estabeleça indicadores, mas os indicadores, eles têm alguns indicadores que são genéricos, mas tem indicadores que são específicos para aquele tipo de serviço que se está prestando. Mas a base é estabelecer indicadores de qualidade de serviço. E como é que essa gestão dos serviços logísticos ela pode ser enxergada como uma vantagem competitiva para as organizações? Você tem que estabelecer uma política que te coloque sendo reconhecido por um preço competitivo, mas um serviço de alta qualidade. Então, esse diferencial competitivo, ele permite à empresa, a partir do momento que eu consiga internamente ter uma redução de custo global dentro da minha cadeia logística e eu tenha indicadores extremamente claros, tangíveis para o meu cliente, a tendência é que eu aumente a relação com o mercado. E o outro, para que eu consiga fazer isso, é indissociável que internamente eu tenha a minha gestão compartilhada. E os dois principais departamentos que devem contribuir para esse compartilhamento é marketing e o RH. Primeiro, porque numa operação logística eu tenho pessoas envolvidas. Claro. Então é importante que o DRH ele seja um parceiro ativo da logística na parte de qualificação, desenvolvimento, retenção,
recrutamento e seleção de mão de obra qualificada para esse ambiente. E no marketing, em que ele consiga estabelecer métricas bem definidas para grupos de clientes específicos. Existe alguma outro ponto que o senhor queira destacar? Sim. É importante que nós da área logística tenhamos uma visão mais ampla. O que eu percebo no dia a dia, nessa relação não só acadêmica, que é a minha área, mas e na área de pesquisa também, e em relação com algumas empresas, a gente precisa de dois aspectos que são fundamentais. Primeiro, a gente precisa olhar para o mercado e entender as tendências desse mercado. Hoje está se trabalhando para o hoje. Eu preciso olhar e entender qual é a tendência desse mercado, para que eu comece a me estabelecer para um mercado que vai acontecer daqui a 2, 3 anos. Então esse é um ponto. E o outro ponto é que não dá mais para trabalhar num processo não profissional. Não dá mais. Não dá mais para eu ter algumas ações no ambiente logístico que não estão estabelecidas dentro de um nível profissional. Eu dou um exemplo simples. Algumas empresas que eu me relaciono, que eu tenho relação ou que vêm até a gente através de estudos, essas empresas não têm estabelecido um planejamento estratégico logístico. Eles trabalham por momento. Se o momento hoje é esse, eu trabalho aqui. E nenhuma empresa consegue sobreviver, ter perenidade, se ela só trabalha para o agora. Ela tem que entender que uma empresa ela precisa olhar para um horizonte de médio prazo minimamente. Então eu indicaria que as empresas que ainda não têm bem definido ou que ainda não têm nenhuma ação de planejamento estratégico logístico comecem a se antecipar para isso. Senão elas tendem a não fazer parte das empresas que vão daqui num horizonte de 3, 5 anos continuar nesse ambiente ou crescer nesse ambiente. Perfeito, Aureliano. A gente agradece a sua participação aqui. Eu que agradeço. Muito obrigado. E a gente fica por aqui. Até o próximo programa. O CRA-RJ possui um ônibus exclusivo que garante agilidade, funcionalidade e segurança na condução de sua equipe aos eventos realizados pelo Conselho. Estudantes de administração também podem ser levados à sua sede para conhecer as instalações e o funcionamento da instituição. CRA-RJ, cada vez mais perto de você. Seja bem-vindo ao CRA-RJ Entrevista. Hoje nós vamos falar sobre desenvolvimento e inovação. Para conversar conosco, os administradores Welton Carvalho e José Manuel, que são membros da Comissão Especial de Marketing aqui do CRA-RJ. José Manuel, seja muito bem-vindo. Muito obrigado. Eu é que tenho que agradecer a oportunidade de estar aqui para trocarmos algumas ideias sobre o marketing especificamente e a sua importância no desenvolvimento deste país. Welton Carvalho, é um prazer tê-lo aqui também. Eu que agradeço a oportunidade de estar aqui e colocar o meu ponto de vista. Quando a gente fala de marketing, acaba acontecendo uma certa confusão entre o que é marketing realmente, venda, propaganda. Como separar isso aí para a pessoa entender corretamente o conceito? Exatamente. Há uma certa confusão entre essas partes que eu chamo do marketing. Marketing é um processo. Repare bem, todas as sociedades para se desenvolverem, elas precisam essencialmente de alguns aspectos que são fundamentais. Criatividade, inovação e a criação de produtos e serviços que contribuam para o desenvolvimento de um país. O marketing é uma ferramenta fundamental dentro desse processo. O marketing é um processo que ele começa na criação ou na ideia de um produto ou um serviço e termina, eu coloco termina entre aspas, porque ele é um processo circular que nunca termina,
mas teoricamente terminaria quando esse produto ou esse serviço chega à mão do consumidor. Nesse trajeto, você tem propaganda, você tem logística, você tem pesquisa de mercado, você tem vendas, você tem promoção de vendas, que são tudo partes desse processo de marketing. Então, marketing não é somente propaganda, marketing não é somente vendas. Marketing é todo esse processo. Então, há necessidade de se ver todas essas partes integradas. Welton, qual a sua visão acerca do marketing? Como o senhor entende o marketing que conhecemos hoje e como ele está sendo construído no meio da sociedade? Então, aproveitando o gancho que o colega Manuel está colocando, você tem toda essa estrutura do marketing que já existe há muito tempo. Ela já foi difundida na nossa cabeça, só que com a modernização e com o advento da internet, as coisas modificaram um pouco. Então, hoje, além de você chegar, né, na criação, na distribuição, na venda, você também passa pelo pós-venda, né? E aí entra a emoção. Qual foi a sensação que a pessoa que consumiu aquele produto ou serviço teve, né? Qual foi a percepção, melhor dizendo, que ela teve daquele produto ou serviço. Então, entra a questão da emoção. Hoje você não tem mais somente que criar, produzir e vender. Você tem que tocar a alma daquele consumidor, para que aquele consumidor, então, passe a ser um evangelista do seu produto. Como o administrador efetivamente pode atuar no cenário atual, Welton? Então, o administrador, ele conhece todas essas ferramentas, correto? Ele tem que fazer o quê? Ele tem que, fazendo uso dessas ferramentas, correto? Ele ir criando o ambiente. Né? Aqui no Brasil, a gente está tentando fazer isso. Está tentando fazer isso em Campinas, está tentando fazer isso no Recife, correto? Onde você pega e usa essas ferramentas de marketing, usa outros conhecimentos, conhecimento de gestão, conhecimento de logística, porque tudo isso acaba estando integrado. Não há como você falar de marketing sem você falar de logística, sem você falar de comunicação, sem você falar de gestão, enfim, de todos os outros elementos que nós, administradores, né, temos conhecimento. Então, nós precisamos colocar esse nosso conhecimento na prática. José Manuel, qual a importância de um administrador criativo, né, criatividade e inovação, não só para a empresa, mas para a sociedade de uma forma geral, que deveria ser a preocupação de todo profissional em si? Eu acho que ele pode atuar para além do espaço que lhe é proporcionado ou que lhe deveria ser proporcionado nas empresas. Eu acho que o administrador, com os seus conhecimentos, deveriam ser criados projetos em que ele participasse diretamente em atividades junto de escolas. Isso é fundamental. Eu achei muito, quando cheguei ao Brasil, achei muito estranho o empreendedorismo somente, eu estou no Brasil há cerca de 40 anos, somente ser falado em nível superior. Empreendedorismo é algo que na Europa e nos Estados Unidos é desde tenra idade. O espírito empreendedor. O brasileiro é empreendedor por necessidade e não porque tenha sido criado nele o espírito de empreender. Aí há uma crítica direta que eu faço ao sistema educacional. O aluno é preparado para ser um bom profissional para o mercado de trabalho. Não é dada a ele a visão que ele pode ser empreendedor e criar o seu próprio negócio. Então, eu acho que existem atividades que deveriam ser dadas, incrementadas a nível de ensino fundamental. José Manuel, muito obrigado pela entrevista, pelos esclarecimentos. Foi um prazer. Welton Carvalho, muito obrigado também pela sua entrevista. Eu agradeço a você, Josué, agradeço aos colegas que estão nos assistindo e espero que tenha sido proveitosa aqui a nossa conversa. Até uma próxima oportunidade. Até logo. Obrigado. E você que nos acompanha, muito obrigado pela audiência, fique bem e até o próximo programa. Tchau. O Administração em Debate desta semana fica por aqui. Na próxima semana, um novo programa para você. Até lá!